A partir de agora, no Revista Justiça, Direito Imobiliário. E agora no quadro Direito Imobiliário vamos falar sobre aquela situação. O locador e a imobiliária, após realizar a vistoria e constatar que o inquilino não deixou o imóvel danificado, têm o dever de receber as chaves do inquilino. Ocorre que há casos em que o inquilino, que comparece lá na imobiliária e força que o funcionário assine um termo de encerramento da locação, dando quitação sem permitir que o imóvel seja primeiramente vistoriado e apurada a existência de dívida de consumo de água, energia elétrica e também da taxa de condomínio. Essa situação, em alguns casos, é tão abusiva que pode ser configurado como um crime de ameaça ou crime de constrangimento, quando o inquilino força a pessoa a assinar uma declaração falsa para deixar de cumprir a obrigação contratual. Para explicar essa situação, estamos agora com o advogado especialista em direito imobiliário, Kênio Pereira, ele que é diretor regional da Associação Brasileira de Advogados de Direito Imobiliário, também conselheiro do Secov de Minas e da Câmara do Mercado Imobiliário de Minas Gerais. Doutor Kênio, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Justiça. Doutor Kênio, como que a lei do inquilinato, ela estipula esse direito do inquilino em devolver o imóvel da mesma forma que ele recebeu do locador, devendo até pagar o aluguel e os encargos até o dia que ele permanece com a posse das chaves? Isso é cumprido normalmente pelos inquilinos? E também uma outra pergunta, quando o inquilino obtém um recibo de chaves com a quitação das suas obrigações? Um ponto interessante que eu ressalto é que a grande maioria dos inquilinos age com muita honestidade e seriedade. Então, o inquilino, ele tem o direito, né, de entregar a chave, venceu o contrato, ele avisou com 30 dias antes o locador, quando a locação vigora por prazo indeterminado. Então, mediante esse prévio aviso, ele marca a vistoria com a imobiliária para entregar a chave. A imobiliária vai fazer obrigatoriamente a vistoria, como é feito também no início da locação. Ocorre que, quando o inquilino cumpre o contrato, né, entrega o imóvel no mesmo estado que recebeu, paga os aluguéis, o condomínio, IPTU e tudo mais, ele automaticamente tem o recibo de quitação do imóvel. Então, a locação é encerrada com tranquilidade, sem nenhum problema. Isso acontece com 95% das vezes. Agora, o que acontece na prática? Né, quando o inquilino ele não cumpre a lei do inquilinato, que é o artigo 23, que fala que tem que servir do imóvel com o mesmo cuidado como se fosse dele, levar imediatamente ao conhecimento do locador qualquer dano que ocorrer no imóvel e realizar a imediata reparação dos danos do imóvel, quando acontece, pode ser por ele, por terceiros, né, por seus dependentes. Então, esse descumprimento da lei do artigo 23 é que possibilita, então, a imobiliária colocar ressalva no recibo. Ela pode vir receber a chave, mas colocar ressalva que estão pendentes os reparos X, e esses reparos, se forem graves, impedir a locação imediata do imóvel, ele pode vir configurar o dever de continuar a pagar aluguel e os encargos até o momento que ele vem a repará-los de maneira a restabelecer a locação do imóvel normalmente. Isso é um direito do locador e do inquilino, previsto no artigo 23 da lei do inquilinato. Pois é, doutor Kênio, que situação é essa, né? A pessoa vai e faz a rescisão, entre aspas, desse contrato de locação, mas não cumpre justamente com essa vistoria, ele passa então a continuar a ter que pagar esses aluguéis. Mas quando o inquilino ele deixa o imóvel em mau estado e até se recusa a fazer os reparos, a imobiliária recebe as chaves com ressalvas, ela pode fazer isso? E qual é o risco para o inquilino, até para os fiadores dele, com a ação de cobrança que o locador pode entrar para obter justamente o imóvel em condições de fazer uma nova locação? Um ponto-chave. O contrato de locação das imobiliárias, os contratos são bem elaborados, muito claros. Então, aquele inquilino que sai do imóvel, abandona a chave na portaria do prédio, abandona a chave no balcão do imobiliário e vai embora, isso não caracteriza devolução do imóvel. Então, nos contratos de locação são previstas as normas para a entrega do imóvel, que tem que avisar antes, 5 dias antes, em média, da vistoria. Repito, se for o contrato para indeterminado, ele vai ter que avisar 1 mês antes, marca a vistoria, de maneira a evitar qualquer ressalva. Agora, quando há uma ressalva, uma suposição, ele pode até encerrar a locação
e ficou pendente lá que trocar o espelho do banheiro que quebrou. Nada impede a imobiliária fazer o recibo, né, para ele entregar as chaves e colocar que vai comprar o espelho para comprar dele. Isso é uma coisa normal. Agora, quando o locador ele se vê numa situação de ter que entrar com a cobrança, ele vai entrar com a cobrança contra o inquilino e os fiadores. O grande risco, qual que é? Que na hora que o locador, a imobiliária, entra com a ação de cobrança, ela vai negativar o nome do inquilino e dos fiadores. E eu vejo com muita frequência os fiadores não terem conhecimento dessa conduta irregular do inquilino. Então o inquilino tem que tomar muito cuidado, que ele pode vir estar prejudicando de forma muito grave o cadastro daquela pessoa que é amiga dele, ou de um parente que confiou e assinou o contrato com o fiador. De acordo com a lei do Código Civil, o fiador é o principal pagador, e esse fiador geralmente tem bens imóveis. E a dívida da locação, ela pode acarretar a penhora da residência do fiador, mesmo sendo a única residência. Então a lei 8.009, que fala que o imóvel residencial é impenhorável, ela tem exceções. Uma das exceções é que, se o fiador for acionado pela cobrança devido à locação, ele pode ter aquele imóvel dele penhorado e levado a leilão. Então o inquilino tem que ter muita consciência que não pode vir a colocar em risco aquela pessoa que confiou e lhe prestou a fiança. Então o risco nesse sentido é muito grande. Cá para nós, doutor Kênio, o senhor já foi fiador de alguém, ou é fiador de alguém dentro do ramo imobiliário ou não? Já fui fiador de algumas pessoas, até de juízes, inclusive. E nunca tive o menor problema, porque são pessoas conscientes que me pouparam de qualquer aborrecimento. Nunca fui comunicado de um possível credor, de um afiançado, mesmo que tenha dado problema. Agora, realmente, quando o fiador ele é incomodado, uma boa pergunta, Sérgio, ele tem que entrar em contato direto com o afiançado e exigir o pagamento. E se esse fiador, numa ação suspeita para pagamento, for acionado, ele tem que colaborar para a ação andar mais rápido. O que eu vejo, às vezes, é a loucura do advogado do fiador tumultuar o processo. E quanto mais demora o processo, mais grave fica a situação do fiador, que a dívida aumenta. Então o fiador tem que intervir quando souber da inadimplência para exigir do afiançado uma solução rápida para evitar o crescimento da dívida. Esse caso me fez lembrar um juiz que participava conosco aqui na Rádio Justiça. Ele falava: amigo Sérgio, se você não quer perder a amizade comigo, não peça para ser seu fiador, que nem de meu filho eu serei. Mas vamos Correto. lá, os cuidados precisam, né? Com certeza, e tem muita gente boa que é prejudicada em função do afiançado que age de forma inconsequente. É lamentável, já vi gente perder a casa por causa do inquilino que foi inconsequente. E tem inquilino, às vezes, que ele, ao invés de solucionar, ele agrava a situação. Então é importante que o fiador fique presente e que, se souber de alguma inadimplência, que ele atue de forma firme, para evitar o crescimento da dívida. Vamos lá, doutor Kênio, voltando aqui à vistoria. É feita a vistoria, o imóvel está ok, mas aí o inquilino vai lá na imobiliária e exige a quitação plena disso. O que isso pode caracterizar, então? Como as imobiliárias também podem se defender contra essa coação? É uma situação muito grave, que eu já vi na prática, no dia a dia, que eu advogo nessa área há dezenas de anos. É inquilino, às vezes, mal intencionado, um pouco atrevido, malicioso, chega na imobiliária e faz escândalo. E começa a gritar, falar que está havendo recusa, chama, às vezes, um amigo para ser testemunha, para constranger as pessoas. E tem situação, inclusive, do inquilino chamar a polícia. Aí, nessa hora, seria até bom a imobiliária locador chamar a polícia, sim, porque está sendo caracterizado ali o crime de constrangimento legal. O artigo 146 do Código Penal coloca, né, que é crime, vou falar entre aspas, artigo 146, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de ter reduzido, né, por qualquer meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que a lei não manda. Então esse é aquele inquilino que chega com o recibo pronto, querendo a quitação, e falou o seguinte: se não assinar a quitação, não entrego a chave. Eu vou depositar em juízo e o locador vai ficar 6 meses, 1 ano sem receber essa chave, porque vai estar num processo judicial que é muito lento. Essa afirmação
essa postura de constranger, de ameaçar o locador, que vai ficar sem receber o aluguel durante o ano, porque a ação vai estar sendo depositada em juízo por meio de uma ação de consignação, isso caracteriza o constrangimento legal, ou então crime de ameaça, do artigo 147. Então, aquela ameaça de tentar prejudicar o locador, a imobiliária, assinar um recibo que é falso, porque, na prática, como é que uma imobiliária, um locador, vai dar uma quitação de um encerramento de locação se não conseguiu verificar o imóvel? Então, nessa hora, eu acho importante que a imobiliária, o funcionário, o locador, filme. Ele pode filmar a pessoa em vídeo, pegar um celular, filmar, chamar testemunhas, porque podem estar ocorrendo 2 tipos de crime em função dessa postura da pessoa tentar coagir, forçar o locador a assinar o recibo. Então, é realmente muito lamentável, são exceções no caso, mas tem vários casos, né, de inquilino que sabe que o locador é frágil, uma pessoa idosa, ou que a moça da imobiliária ela não tem uma presença muito firme, que ele cria uma situação que a pessoa assina o recibo mediante coação. É impressionante como isso acontece. E é importante, aqui na Rádio Justiça, que nós possamos alertar a população de que, nesse caso, ele chama a polícia, o locador, ou filma também, para a pessoa ter a prova daquela postura completamente irregular por parte do inquilino ou do seu representante. Doutor Kênio, a pessoa tem lá um imóvel alugado, é o locatário, vai rescindir esse contrato. Qual o passo a passo adequado, justo, que essa pessoa deve seguir quando for entregar as chaves do imóvel para evitar qualquer problema futuro? A situação é muito simples e geralmente está prevista no contrato de locação. Então, o contrato, prazo determinado, protege o inquilino e o locador. O prazo determinado é aquele prazo fixo. Se mudar antes, tem multa rescisória, né, em função da mudança antecipada. Quando vem no contrato a vencer, o inquilino avisa a imobiliária que dia que vai desocupar para preparar o vistoriador e preparar lá os documentos para poder fazer a vistoria do imóvel, para checar a pintura, os danos do imóvel, vidro quebrado, né, a fechadura estragada, o que for, para consertar. Então, esse inquilino faz os reparos, faz a vistoria, faz os reparos e marca para a vistoria, segunda vistoria, para conferir o conserto desses danos. Se estão tudo ok, ele paga o aluguel até aquele dia, o IPTU, o condomínio se existir, e vai ter a sua quitação. Pronto, acabou. Não tem nenhum problema. Isso acontece, repito, com 95% das locações. Os inquilinos são corretos. Agora, tem uma situação daquele inquilino que chega de repente na imobiliária, querer vistoria. Não tem nem funcionário, tem que avisar antes. E quando a locação está vigorando por prazo indeterminado, de acordo com o artigo 6º da lei, o artigo 4º também, ele vai avisar 30 dias antes para marcar a vistoria, porque ele tem um prévio aviso, igual o aviso prévio de funcionário, do dispensa. Ele tem que avisar 30 dias antes e, após 30 dias, a imobiliária faz a vistoria. Outro fato interessante, tem situação do inquilino, às vezes, ter dúvida do o que ele danificou, porque a locação tem 4, 5 anos. Ele pode pegar a vistoria de entrada, que a imobiliária vai fornecer com maior satisfação, para ele conferir. Então, a relação inquilino-imobiliário é muito tranquila. Basta ele seguir essas regras para ter o encerramento da locação, no qual o fiador nem vai tomar conhecimento. Como eu já fui fiador também em locações, eu só fiquei sabendo da locação no dia que eu assinei o contrato inicial. Nunca mais fui comunicado de nada. Então, na prática, a situação é muito simples. Agora, tem inquilino que, às vezes, ele quer se furtar de fazer um reparo, só que aquilo pode complicar a vida dele e dos fiadores. Então, nesse ponto, ele tem que ter muita cautela e reflexão para não criar uma situação que pode tomar uma proporção muito maior do que se fosse aquele pagamento que ele iria fazer amigavelmente, de maneira correta.
E falamos hoje no quadro Direito Imobiliário sobre a situação em que o inquilino encerra a sua alocação e falamos também das obrigações dele e também das imobiliárias quanto à quitação ou não da entrega do imóvel. Conversamos sobre isso com o Dr. Kênio Pereira, ele que é advogado especialista em Direito Imobiliário, também diretor regional da Associação Brasileira de Advogados de Direito Imobiliário, conselheiro do Secov de Minas e da Câmara do Mercado Imobiliário de Minas Gerais. Dr. Kênio, mais uma vez, obrigado pela atenção com a Rádio Justiça. Até a próxima. Prazer é todo meu e espero poder participar de outros eventos aí na Rádio Justiça.